Bom dia a todos. A gente já vai dar início às atividades de hoje, né? O último dia do terceiro seminário de Economia da Cultura e o encerramento da 10ª Semana da Cultura Popular. É um prazer receber vocês aqui. Eu estou vendo que tem gente da área do teatro, tem artistas, tem gestores públicos, tem pessoal do cinema, enfim. Quero agradecer mesmo a presença, né? Sábado de manhã, a gente sabe que não é fácil para muitas pessoas, mas por estarem aqui hoje se dedicando à cultura, né? Então isso é louvável. Muito obrigada. Hoje eu estou sem meu parceiro, né? De apresentador. Bom, mas a gente vai assim mesmo. Às vezes a gente fica um pouco só, mas a gente tem que seguir. E às vezes a gente encontra pessoas e segue junto, fica melhor, né? Então é isso que a gente está, essa é a proposta do terceiro seminário de Economia da Cultura, que é encontrar pessoas, encontrar ideias, né? Essas pessoas dialogarem sobre o fazer cultural e daí não parar por aqui, mas continuar dialogando, né? A gente tem o pessoal de Buriatã, tem de Berlândia, tem de outros patrocínios. Então, acho que assim, nós, Uberlândia e as cidades vizinhas, temos muito a conversar, né? Então, obrigada pela presença e vamos juntos. As atividades estão sendo realizadas pelas produtoras uberlandenses Balaio do Cerrado e Viola de Nós. E as atividades estão acontecendo nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia, da Escola Livre do Grupo Pontapé de Teatro, Oficina Cultural, Arena Sabiazinho e Center Convention. Esses eventos contaram com a promoção da TV Integração e o apoio do Grupo Pontapé de Teatro, a PECULT, Associação dos Produtores Culturais de Uberlândia e Região, Instituto Violuarte, Centro de Tradições Caipira Sementinha do Cerrado, FUTEL, Prefeitura de Uberlândia, DEMAI, Damasceno Produções, sendo este projeto executado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Da sobrevivência à existência. É o tema da 10ª Semana da Cultura e terceiro Seminário de Economia da Cultura. E as mesas, palestras e debates abordaram as possibilidades que existem para o setor cultural para que a gente se movimente e saia da atual realidade de iminente colapso do financiamento público para um cenário em que o conceito de cultura represente desenvolvimento humano, social e econômico. Bom, do ponto de vista artístico, né, o destaque dessa Semana da Cultura Popular foi a viola e a dança de catira, típica da região. O jeito de ser e de falar do mineiro. Nós tivemos ontem um espetáculo Por de Dentro, apresentado pelo Grupo Pontapé de Teatro na Escola Livre. E ainda estamos homenageando o artista prata da casa, Pena Branca, Ramiro José Sobrinho, nosso querido Pena Branca. A gente teve o prazer de trabalhar com ele, no Grupo Pontapé, muitas pessoas conviveram com ele e realmente ele deve estar vibrando onde ele estiver, né, com essa homenagem que está sendo feita e será concretizada hoje no Sabiazinho. Ó, arrepiei, é porque ele escutou. Bom, como fechar, eu já falei do Mil Violas, e nós agradecemos à Universidade Federal de Uberlândia, na pessoa do magnífico reitor, senhor Elmiro Santos Rezende, a Prefeitura Municipal de Uberlândia, na pessoa do senhor prefeito Gilmar Machado. No momento estão, né, aqui representando a Prefeitura Municipal de Uberlândia, nós temos Yara, né, Yara? Você está pela Prefeitura e teremos a presença das autoridades na parte da tarde e também do senhor Ângelo Osvaldo, que é o atual secretário de Estado da Cultura, na parte da tarde. Bom, então, para começar, né, a parte da manhã agora, gostaria de chamar o Felipe Amado aqui à frente. Ele vai conversar um pouco com a gente, né, a respeito da lei de incentivo, mas acima disso também da secretaria, ele é superintendente de fomento da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais. Então ele vai dialogar um pouco com a gente acerca, né, das atividades da Secretaria e especificamente também da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Muito obrigada, Felipe. Com você.
Bom dia a todos. Bom dia. A Kátia disse o Felipe. Oi? E eu estou... Tá baixo? Eu não conheço muito. Vou pegar um pouquinho. Felipe perde a educação e fala. Vai ser difícil. Como a Kátia me apresentou, meu nome é Felipe Amado, eu estou superintendente de Fomento à Ciência e Cultura da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. E antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Na verdade, minha ideia é até mais de ter um diálogo do que necessariamente ter uma fala. E agradecer a oportunidade de estar aqui, né, na cidade de Uberlândia, participando desse seminário, que nós já tivemos em outros momentos, né, desde quinta-feira, algumas discussões que são sempre enriquecedoras, tanto da parte, né, pessoal, que tem enriquecido muito, quanto também da questão profissional e da responsabilidade enquanto gestor público dentro da Secretaria de Estado de Cultura. Eu tenho formação em gestão pública e trabalho com a cultura tem em torno de 3 anos dentro da gestão pública. Eu sou formado em administração pública pela Fundação João Pinheiro e fiz uma especialização em política e gestão cultural pela Universidade de Girona, na Espanha. Minha participação dentro da política cultural é recente, né, de em torno de 3 anos. E, antes de tudo, eu gosto sempre de falar que a cultura é um desafio. A gente trata de questões extremamente subjetivas, extremamente complexas, extremamente diversificadas e que perpassam por questões que vão no íntimo de cada um. O gosto pela arte é íntimo, né? Ele é individual. O meu gosto é diferente do gosto da Kátia, é diferente do gosto de cada um. E ao tratar de uma política cultural, nós estamos tratando um pouco disso também. E desse ponto de partida, a gente já tem uma enorme dificuldade em se discutir uma política pública de cultura. E dentro da superintendência a qual eu respondo hoje, nós somos responsáveis pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura e pelo Fundo Estadual de Cultura. São talvez um dos principais instrumentos de fomento à cultura dentro do Estado. E o que acaba envolvendo uma série de desafios e de dificuldades que a ideia é a gente conversar um pouquinho aqui hoje. Mas como um técnico, né, eu não tenho nenhum vínculo partidário, não tenho nenhum vínculo ideológico, minha formação é exatamente técnica, eu gosto de começar a discutir um pouco sobre a política pública em geral. Não sei se quem esteve aqui na quinta-feira à noite, na mesa que teve com a presença do professor Lasmar, ele discorreu um pouco sobre a formação das políticas públicas e é importante a gente entender a situação na qual nós estamos hoje, né? Ele fez discorreu um pouquinho sobre como que é o processo de formação e execução das políticas públicas, que começa de um ponto de conflito, de um ponto de sinalização de uma necessidade, que a partir dela realiza-se um estudo de alternativas para solucionar aquele conflito, aquele problema diagnosticado inicialmente, que parte, depois do levantamento e do estudo de todas as alternativas possíveis, de uma tomada de decisão, que segue numa implementação e demanda um processo de avaliação para continuar o mesmo ciclo, de diagnosticar novos conflitos, novas alternativas de soluções, novas tomadas de decisão, novas implementações. Isso é o ciclo da política pública em qualquer lugar do mundo.
E onde eu estou hoje? O meu papel enquanto superintendente está dentro do processo, principalmente, de implementação. Na quinta-feira foi até discutido isso, né? O deputado Elismar Prado mencionou um processo claro de que a execução não era feita numa legislação educacional, que ela não era implementada no Estado, que era o ensino das artes nas escolas, né? Que depende, foi feito um processo de diagnóstico do conflito, de seleção de alternativas e de uma tomada de decisão pelo Poder Legislativo de estabelecer uma política pública para essa área e que agora depende do processo de execução. No meu caso, eu executo a lei de incentivo e o fundo estadual de acordo com as diretrizes que foram estabelecidas em lei por um processo decisório que já foi tomado. E esse é um grande desafio do gestor público, né? Executar algo, né, que é posto e tentar fazer com que aquilo funcione. E é uma questão que é bastante complexa. Então, o meu papel enquanto gestor público é colocar o Fundo Estadual de Cultura e a Lei de Incentivo em prática dentro daquilo que a legislação nos permite hoje. E nisso, fazer o processo também de avaliação para tentar buscar novos diagnósticos e buscar novas alternativas para que, né, o secretário de Estado, o governador, possa ter a tomada de decisão. É só um parênteses inicial. E na hora que a gente vai pensar na tomada de decisão do governador, a gente tem que pensar que para a área cultural isso é um caso muito complicado. Raramente nós somos colocados como prioridade, né? Eu acho que, salvo engano, na quinta-feira foi mencionado também essa questão, né? Você vai discutir demanda de orçamento, sendo que tem sempre na frente saúde, educação, segurança, habitação, saneamento. Isso sempre passa na frente. Entra com, né, as questões mais higiênicas e entram sempre com ordem de prioridade na frente, e a cultura é sempre deixada um pouco de lado. Isso é um outro desafio na hora de se discutir, por exemplo, aumento de recursos para o fundo estadual, aumento do teto da renúncia fiscal para a lei de incentivo, ou aumento de outras formas de fomento à cultura, de outras formas de incentivo, sempre esbarra nesse desafio. E aí, tentando pensar com a cabeça do governador, ele tem várias questões que dificultam a tomada de decisão dele. Até a pedido do Conselho Estadual, nós fizemos um estudo ano passado, que era... Eles até pararam, eles estavam levantando ali atrás e até pararam. A gente estava discutindo um pouco sobre a questão de aumento de recursos e tinha-se uma discussão de buscar aumentar o Fundo Estadual de Cultura, reduzindo os recursos da lei de incentivo, que hoje representa em torno de 80 milhões, enquanto o fundo anualmente era de 6,5 milhões, que tem uma discussão muito grande. E aí a gente fez um estudo que a cada R$1 de ICMS que entra para os cofres públicos do Estado, nós temos a grande dificuldade de que 0,25% vai de transferência para os municípios, por uma obrigação constitucional, do saldo de 75%. Uma parte, 25%, eu estou arredondando os números para a gente fazer uma linha de raciocínio. 25% vai para educação, 12% vai para a saúde, no estado de Minas Gerais 1% vai para a FAPEMIG, dependendo da fonte de recurso vai para o Fundo de Erradicação da Miséria, e por aí vai. O poder discricionário, que é o poder decisório do governador em estabelecer o montante de recursos que ele tem disponíveis para a implementação de qualquer política pública, é mínimo. Sem contar que do saldo você ainda tem que descontar a folha de pagamento dos servidores, né, que mensalmente é de 2 bilhões. Então, é um processo complicado até mesmo de
processo bem delicado, até mesmo de se pensar, né, nas alternativas, mas elas precisam ser pensadas, precisam ser discutidas, e a gente não pode se eximir da responsabilidade de fazer essa reflexão. Mas eu gosto de fazer esses comentários para a gente pensar um pouco também que as coisas não são simplesmente o governador determinar um decreto de que o fundo estadual vai passar de 6,5 milhões para 12, para 15, para 20, para 40. Tem uma série de questões que estão associadas. E, com toda certeza, sem sombra de dúvida, essa escolha é feita por uma agenda política. E quem compõe essa agenda política são os atores da sociedade. São os políticos, são, né, os membros da Assembleia Legislativa, são a sociedade, são os conselhos que apresentam essa demanda e apontam e desenham e indicam ao governo quais são as prioridades. E falta, né, a gente discutiu isso ontem na conversa, na parte da tarde, na mesa em que estava o Aníbal, o Bruno e o Israel, e o Luciano, no qual a agenda da cultura ela é extremamente difusa. E eu falo isso por experiência de participar de reuniões do Conselho Estadual, no qual a grande dificuldade é ter um entendimento único sobre qual é a demanda da classe cultural, da classe artística para a cultura, para uma agenda da cultura, para se demandar uma política cultural. Porque a gente chega numa reunião, o representante do audiovisual defende a sua área, o representante do circo defende a sua área, o representante do teatro defende a sua área, o representante da música defende a sua área, e é tudo setorizado. E não chega uma demanda única de política pública para a área cultural, né? Então, a área da cultura já é complexa, já é fragilizada por N fatores e não tem uma proposta unificada de prioridade. Então, isso é um ponto de atenção, e eu já tive a oportunidade de comentar isso com alguns dos conselheiros, que a busca da convergência é difícil, mas ela é necessária. Ela é fundamental para que a gente possa mudar um quadro no qual nós temos hoje, de uma situação em que muitos grupos artísticos passam dificuldade de ter a sua própria forma de sobrevivência, que é a proposta da nossa discussão aqui no seminário, né? A sobrevivência à existência, né? Nós temos essa dificuldade hoje, né? E, no meu ponto de vista, né, enquanto formado para pensar as políticas públicas, a minha visão hoje da política pública cultural falta-se uma unificação de uma proposta para isso. E uma unificação que não depende simplesmente de 2, 3, 4, 5 membros do Conselho Estadual que levantam uma bandeira, mas uma unificação de todo o grupo artístico e de todos os membros da sociedade que trabalham com arte, que trabalham com cultura, para defender uma bandeira. Porque a área da cultura já tem que lutar contra outras bandeiras que são sempre muito mais fortes. A segurança é sempre muito mais visível, a educação é sempre muito mais visível, a saúde é sempre muito mais visível. Se nós não tivermos uma visão unificada, a luta fica ainda mais, né? Em vez de eu ter uma luta, eu tenho 5, 6, 7 lutas diferentes. E aí a força de cada uma fica muito mais fraca, né? Eu tenho a pressão do governador para ter uma política para a gastronomia, eu tenho uma demanda para o governador para ter uma política para o teatro, e aí fica sempre uma luta muito setorizada. Salvo engano, o Israel brincou com a gente no carro, é uma luta sindicalizada, né? Que é problemático e é complexo que a gente consiga chegar a algum lugar dessa forma. Desde que eu assumi a superintendência, eu tento buscar quais são as propostas e quais são os desafios que devem ser
discutidas as ações que envolvem a lei de incentivo e o fundo estadual. E aí, estudando a legislação, estudando as propostas, nós temos alguns desafios que são gritantes. Primeiro, a questão da descentralização e da regionalização. Nós temos hoje uma política pública cultural que é praticamente realizada dentro de leis de incentivo, no qual, na Lei Rouanet, nós temos 80% dos recursos concentrados em Rio e São Paulo, e na lei estadual nós temos uma concentração de 55% dos recursos em Belo Horizonte e 80% na região central, na região metropolitana. Então, é uma lógica muito centralizadora e que é um desafio enorme, principalmente falando do estado como Minas Gerais, que temos 853 municípios com realidades totalmente distintas. Se eu falar de Uberlândia e comparar com o Teófilo Otoni, eu estou tratando de realidades totalmente diversas e de culturas totalmente diferentes. Então, a busca por uma descentralização e uma regionalização da produção cultural é um desafio. Também, a política cultural deveria e deve buscar promover à sociedade um acesso aos bens culturais e artísticos, um acesso com vias à democratização e fundamentalmente, que cada indivíduo possa ter acesso àquela manifestação artística a qual lhe é mais agradável. É um outro desafio. E nesse sentido, que cada indivíduo tem a sua percepção, a diversidade cultural deve ser valorizada. Eu não posso buscar uma discussão higiênica de que a cultura é ópera, concertos sinfônicos, enfim, patrimônio. Tem que ter essa visão de que ela é diversificada e que eu tenho que atender de tudo, desde a ópera até o hip hop. A gente teve na quinta-feira, quem teve a oportunidade de participar, a experiência belíssima das periferias de São Paulo, da cultura expressada pelo hip hop, a cultura pelo rap, pelo funk, e aí se a gente for entrar nas artes gráficas, pelo grafite, enfim. Eu tenho que valorizar cada uma dessas expressões, porque é a expressão de um povo. A cultura é a expressão de um povo. Então, é um outro desafio. Eu tenho que estar fomentando sempre o processo criativo, porque se eu ignorar a criatividade, eu ignoro a arte. Então, é um outro desafio. Investir na questão da profissionalização e da capacitação é fundamental. A gente não pode trabalhar com um processo que é de sobrevivência sem buscar uma capacitação, uma profissionalização, no sentido de que o artista possa se desenvolver e ser cada dia mais um artista melhor. E por aí vai, E aí a gente chega no ponto do tema do seminário, que é a questão da sustentabilidade da cadeia produtiva da cultura. Nós temos que buscar uma política cultural que propicie essa sustentabilidade, que o artista possa ter como se sustentar vivendo da arte, sem precisar de ter outras formas de se desenvolver. E aí a gente tem a situação de hoje do estado de Minas Gerais, em que a principal principal fonte de recurso para a cultura é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A Lei Estadual existe desde 1998, então nós temos aí um universo aí de 16, 17 anos. É um instrumento que ele tem funcionado em alguns aspectos, mas que ele tem inúmeras falhas, inúmeros aspectos que são críticos e que precisam ser analisados e precisam ser discutidos. Primeiro, essa questão da concentração, que é uma questão fundamental em qualquer discussão. Como que eu tenho uma fonte de recursos de 80 milhões, sendo que 80% disso na região central, então sobram 20% para os outros
800 municípios do estado. Né? Isso não é suficiente para a gente poder resolver o problema da cultura. Aí, para a gente fazer alguns comentários. A lei de incentivo, ela funciona um pouquinho de acordo com a demanda do mercado. Né? O montante de recursos disponíveis, ele é associado ao mercado, ao PIB do Estado. Né? Ele está diretamente relacionado à arrecadação do ICMS. Hoje nós temos, né, por lei, 0,3% da receita líquida do ICMS é destinado à Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Ano passado foram 79 milhões. Esse ano a estimativa é de um crescimento de 7%, mas o dado final ainda não foi disponibilizado porque ainda não foi fechado o montante disponível, o montante da arrecadação que o Estado teve de ICMS no ano passado. Então a gente não pode falar se é 85, 82. Então, na faixa dos 80 milhões. Então, primeiro, o montante de recursos depende da arrecadação do ICMS. E outro ponto que a gente tem é a participação dos artistas dentro dos editais que nós trabalhamos hoje, a forma como funciona hoje. É por meio de um edital anual. Nesse edital, né, são apresentados os projetos, esses projetos são aprovados e podem captar. Dos projetos inscritos, a média de um edital para o outro varia, mas é que existe uma concentração grande em áreas artísticas. No estado de Minas Gerais, a música representa 45% da demanda de recursos. A área de artes cênicas representa em torno de 16, 17%. E aí a gente chega ao ponto de ter a literatura com 1%. E esse percentual tem sido mantido nas aprovações e tem continuado também na captação. Então, no último ano, em 2014, que a gente teve a captação de 79 milhões, dos 45% dos projetos inscritos, no percentual de captação foram 40% para a área de música, o percentual da área de artes cênicas foi mantido, em torno de 16%. Então, a lei de incentivo segue, pelo menos pelos dados, um pouco esse ritmo de demanda. E nós tivemos uma alteração legislativa em 2013 que teve uma redução de contrapartida, diminuindo a participação própria das empresas, o que ocasionou que os recursos acabavam se esgotando cada vez mais rápido. Em 2013, os recursos se esgotaram em novembro e o ano passado se esgotaram ainda no primeiro semestre. Então, essa alteração na legislação em 2013 causou uma situação que não existia nos anos anteriores, né? E que gera uma série de situações extremamente delicadas. Então, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades de captação, da questão da concentração regional, da questão da concentração também que existe em realização, que os recursos são destinados à realização de eventos que acabam tendo uma maior divulgação das marcas, eu vejo como uma única grande vantagem da lei de incentivo o fato de que o recurso não entra no orçamento. Né? Eu estava falando lá atrás, né? O governador ele tem uma dificuldade de determinar a questão do montante de recursos em que tem livre escolha de estabelecer por causa da série de itens que são estabelecidos por lei, pela Constituição e tal. O governador Pimentel tem essa dificuldade, né? A gente tem que saber disso. Ele não vai conseguir fazer mágica, né? Ele vai ter dificuldade de estabelecer as prioridades, né? Lógico, ele tem um montante de recursos já estabelecido para a saúde e educação e que poderia pensar em desenvolver alguma política para essa área, mas as outras áreas
ele vai ter uma grande dificuldade por conta dessas questões, por conta do montante de recursos de remuneração das pessoas, e acaba que, isso em qualquer esfera pública, acabam tendo alguns certos contingenciamentos de recursos. Eu acho que o Luciano deve passar por isso lá em Rondonópolis, né? Você tem um orçamento inicial, por exemplo, aprovado dentro da Assembleia, e acaba, em algum momento, você tendo que contingenciar algum recurso por conta disso. E a única grande vantagem da lei de incentivo é essa. Esse recurso não é contingenciado porque ele não entra dentro do orçamento. Então, é um ponto que precisa de ter atenção. Né? Ele não entra no orçamento, então ele não entra naquelas divisões todas, e que faz com que até hoje a gente tenha tido um crescimento ao longo do tempo. Né? Não é questão de bondade, é questão de estar sendo cumprido a regra. Por isso que teve um aumento desde de 98 para cá, existe uma linha de crescimento que ela é diretamente proporcional ao crescimento do ICMS. Né? Se eu tinha um ICMS em 1900, uma arrecadação em 1998, hoje eu tenho uma arrecadação muito maior em 2015, em 2014. Então isso gera, consequentemente, um aumento de recursos disponíveis pela lei de incentivo. Esse é talvez a única grande vantagem em que ela tem perante outras políticas que existem hoje. Né? Mas a gente poderia pensar, por exemplo, em algumas alternativas. Né? Já que eu tenho essa questão de não ter um contingenciamento, por que não aproveitar, por exemplo, a contrapartida que as empresas dão para injetar recursos no fundo estadual? Né? Se a gente fizesse uma conta dos 80 milhões, 20% de contrapartida fossem destinados ao fundo, eu teria aí 16 milhões garantidos de recursos para o Fundo Estadual de Cultura, para que o Estado, para que a Secretaria de Cultura possa estabelecer uma política mais adequada de distribuição. É algo que pode ser pensado. Existem outras discussões, o Rubem até colocou uma delas ontem, que é a questão de ter uma contrapartida diferenciada de acordo com o perfil do projeto, ou de acordo com a localização, ou seja, né, priorizando o interior do estado, ou priorizando algumas regiões. Isso também é uma alternativa que pode ser estudada. Né? Então, e existem também propostas, a Prefeitura de Belo Horizonte tentou trabalhar, não sei se deu certo, com um edital setorizado, então já tem pré-estabelecido quanto de recurso vai para a música, quanto de recurso vai para o teatro. São alternativas que podem buscar diminuir os problemas da lei de incentivo, mas são problemas que ela tem, não é o Estado que define quem é patrocinado. São as empresas que definem quem eles vão patrocinar. Então, são algumas alternativas. E aí, a gente também tem que pensar em algumas outras coisas. Né? Eu vi um estudo do Sebrae no ano passado, em que fala que a cada R$1 investido por meio da área cultural, gera-se R$2 de retorno para a economia. Então, é algo que precisa ser melhor estudado, né? Porque aí eu já mudo um pouco de discurso. É um pouco do que o professor Lasmar falou. A gente já começa a discutir sobre uma economia da cultura. Né? Se eu investir na cultura, eu estou gerando mais renda para a economia do Estado, então nós podemos mudar de patamar de conversa. E aí existe uma pesquisa também. Né? Outro ponto existe uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, uma pesquisa de 2005, salvo engano, de que feita uma avaliação da lei de incentivo à época, o fundo estadual ainda não existia, de que 55% dos recursos eram investidos na geração de emprego e renda. Porém, a gente tem um grande problema de que trabalhar com um processo de uma política cultural por meio digital, eu estou fomentando a informalidade, porque é um processo por meio de lei de incentivo, eu estou trabalhando com projetos. O projeto tem início e fim. Né? Então, nos editais que nós temos hoje, ele tem uma duração de uma perenidade de 12 meses. Então, como é que eu faço o fichamento de carteira de trabalho de profissionais
considerando que eu tenho um universo de trabalho de 12 meses. Eu acabo fomentando, de certa forma, a questão da informalidade, que é um problema. Então, eu tenho 55% dos recursos das leis de incentivo gerando emprego e renda, né, e aí sem discutir questão de concentração e tal, mas eu tenho a grande dificuldade de estar trabalhando com um processo que ele é anual. Então, eu não permito que aquele grupo possa fazer um planejamento de longo prazo. Ele faz um planejamento de um ano, a partir do momento que ele capta o recurso. Eu tenho esse recurso, então eu posso desenvolver um projeto ao longo de 12 meses. Eu não consigo fazer um planejamento de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então, é o que é uma grande dificuldade, né? A gente trabalhar com uma política cultural por meio de editais. Eu estou sempre fazendo com que as pessoas tenham um pensamento de curtíssimo prazo e não permite um planejamento e dificulta a questão do desenvolvimento. E aí, só para completar a linha de raciocínio, a gente trabalha dentro da superintendência com o fundo, que também funciona com o mesmo processo de edital, inscrição de projeto. E aí foi comentado ontem essa questão da gente trabalhar por meio de edital, é uma questão bem complexa, eu concordo plenamente. As comissões avaliam especificamente papéis, não veem a realidade, né? Não conseguem avaliar a efetividade daquela proposta, né? Mas é a forma como hoje é trabalhado. O fundo estadual, a grande dificuldade dele é a questão da quantidade de recursos disponíveis, né? Nos últimos anos o valor era de 6,5 milhões, né? 6,5 milhões é um valor complexo. Nós tivemos no edital de 2013 153 projetos aprovados. Qual que é o alcance desses projetos? A gente estava discutindo com o Bruno, que é de Teófilo Otoni, na região do Mucuri, ao longo de 2006 até hoje, a quantidade de projetos aprovados para a região do Mucuri é pequena, e se você for fazer uma avaliação de montante de recursos, é menor ainda, né? Então, o alcance da política por meio de um fundo que tem recursos baixos é complexo. É difícil, né, considerando o Estado com 853 municípios. Então, é um grande desafio, né, o trabalho com o fundo. Por conta disso, né, acho que é uma questão de uma valorização e um aumento do montante de recursos pode ajudar um pouco, mas não resolve o problema do Estado. Eu não vou conseguir ter um fundo de 100 milhões de reais que de alguma forma poderia ajudar, embora essa seja a demanda, né? No último edital, em 2013, a demanda era de 90 milhões do fundo estadual. Só fazendo um paralelo, na lei de incentivo, em 2014, a demanda foi de 1 bilhão de reais. Então, a demanda da cultura ela é cada vez maior. Uma outra dificuldade que nós temos dentro do fundo estadual é a questão mesmo da participação de projetos fora do eixo central do Estado. Só fazendo, né, pegando alguns dados aqui, dos 90 milhões que foram inscritos no edital 2013, 42 milhões eram referentes a projetos da região central do Estado. E desse montante, somente menos de 2 milhões para a região noroeste e menos de 4 milhões de demanda na região Jequitinhonha e Mucuri. Então, o alcance não está chegando lá, né? Pode ser necessidade de capacitação, pode ser vários pontos, mas a questão é que o recurso não está chegando nessas regiões, até por conta de demanda, né? Eu tenho um paralelo aqui de que essas duas regiões juntas mal somam 10% do que a região central demanda. Então, é uma situação que precisa ser bem trabalhada para a gente ter um fundo estadual com um alcance melhor. Porque não adianta nada eu ter 100 milhões de recursos para o fundo, sendo que desses 100 milhões a demanda maior é da região central, então os recursos vão continuar centralizados, onde
a necessidade com certeza é menor, né, de recursos. Então, esse é um ponto. E a questão também de estabelecer melhor um perfil de projetos que são atendidos pelo Fundo Estadual. Né? Preciso distinguir bem o que é um projeto que pode ser atendido pelo fundo, seja um projeto de caráter coletivo, enfim, de outras formas de repasse de recursos. Né? Eu não posso tratar o mesmo grupo que consegue captar recursos de forma direta, como foi o caso que o Henrique falou aqui, o Henrique Portugal falou aqui na quinta-feira, em que eles vivem sem meio de incentivo, eles vivem sem recurso, né, de aplicação de fundo e tal, eles vivem do trabalho deles dentro do Skank, mas eu não posso. Então eu tenho que diferenciar isso de um grupo como o Pontapé, que não tem essa visibilidade no mercado. Então, e ao mesmo tempo eu tenho que diferenciar de um projeto que consegue captar recursos, como a Irmandê, como a estadual. Então, são alguns pontos que são importantes. Então, a minha ideia era fazer alguns desses comentários para vocês e está aberto para a gente conversar. Bom, vou falar sem microfone mesmo, gente. A gente vai ter 10 minutos agora, antes, né, do próximo convidado, que é o Israel do Vale. 10 minutos para perguntas objetivas, diretas, para que todo mundo que queira possa ter acesso, né, aqui ao Felipe. Eu vou fazer a inscrição aqui, e depois, se tiver mais gente, depois que o Israel falar, a gente abre novamente, tá? Porque hoje o tempo está apertado. Então, tem alguém que quer fazer alguma pergunta agora?